A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem, na paz de Deus. Vamos pegar lá a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 1, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Aqui, irmãos, José era filho de Jacó. Quando fala aqui em Israel, no versículo 3, Israel é Jacó, porque Deus muda o nome de Jacó e coloca Israel. E ele casa com Zilpa, com Bila, e ele ainda tem a mãe de José, que era Raquel. Então ele tinha várias esposas, mas o filho que ele realmente amava, ele tinha outros filhos com essas mulheres, mas ele amava mais, era José, que era o filho da mulher que ele amava profundamente, que era Raquel. E era o filho da velhice. Raquel demorou a ter filhos, e quando teve, pegou justamente a faixa etária de Jacó, já numa idade mais avançada. E ele pedia para que José acompanhasse os irmãos, olhasse as coisas que os irmãos faziam. E José ia lá, acompanhava, e ele trazia a má fama, quer dizer, ele trazia os erros, a irresponsabilidade dos irmãos, ele contava para o pai. E pelo fato dele ter sido mais amado pelo pai, e os irmãos terem percebido aquilo, começou a criar uma inveja, criar uma raiva, e dentro dessa inveja, dessa raiva, começou a criar ódio. E José acaba muitas vezes passando por várias retaliações quando ele acompanha os irmãos, porque ele é maltratado, ele não é benquisto. Então os irmãos se juntavam. Ele sofria praticamente um bullying ali. Se a gente for transferir para os dias atuais, pegar uma palavra que todo mundo entenda, ele sofria um bullying. Então ele passava por situações muito constrangedoras ali. Mas por amor ao pai, por respeito ao pai, aquilo que o pai mandava ele fazer, ele ia lá e fazia. Então, quando a gente começa a analisar a história de José, não é muito diferente da sua história. Porque você passou por várias situações na sua vida, muitas vezes até comandado por alguém mais velho que você, que te trouxe muito trauma. E você foi carregando esses traumas e passando por situações, por retaliações, passando por várias situações de desprezo que você não queria ter vivido. Mas colocaram você em determinados cenários que você acabou passando por essas situações. Quando a gente observa a história de José, que os irmãos vendem, pegam a túnica adornada dele, sujam, né, matam o animal, suja com o sangue desse animal, entrega para o pai, fala que ele foi morto por uma fera, eles montam todo um cenário, pega José, vende José para uma caravana que estava passando, vende ele como escravo, joga ele dentro de um poço primeiro, para que ele não venha fugir, até decidir o que queriam fazer com ele ou não. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, muitas vezes nós passamos por situações parecidas com José, que não é diferente da sua vida. Não é diferente da sua vida. Já te jogaram em poço, deixaram você numa determinada situação até ver o que queriam fazer, não te estenderam as mãos, mas provocaram situações na sua vida ao ponto de destruir você, colocaram você aí numa situação extremamente constrangedora, venderam você, e pessoas compraram a ideia porque não conheciam você, mas escutaram falar certas coisas. E assim você foi caminhando diante de várias situações, de processos, circunstâncias que colocaram você
E isso tudo foi te trazendo trauma, como traumatizou José também. Traumatizou José também. Porque não tem coisa pior, irmãos, do que você ser traído por aqueles que você cresceu junto. Por aquelas pessoas que você considerava como família. Tem algumas pessoas aqui que você conviveu com outras pessoas que não eram seu sangue. Elas criaram você. E você foi criado no ambiente, você se criou num ambiente que você tinha aquilo como família. E de repente você é atraído por essas pessoas e você não entende o porquê que você está passando por aquele processo. O que que eu fiz que fizeram isso comigo? É a pergunta que você sempre carrega, né? O que que eu provoquei? Aonde que eu estava errado? Aonde que eu estava errada? E os demônios vão usando quem dá a legalidade. E vai usando. E muitas vezes existem vários processos que nós vivemos durante o processo familiar que já vem de outras gerações passadas. Você vai carregando aquilo ali de outras gerações passadas. Porque existe um portal no plano espiritual que ele só é aberto quando você traz o pecado para sua vida. E esse portal ele só é fechado quando existe arrependimento e perdão diante dos pecados que já foram praticados. Isso pode ter sido feito pelos seus antepassados, como está sendo feito por você agora. Por isso que Deus fala que tem casta de demônio que só sai com muito jejum e muita oração. Então, quando Deus fala pra gente, olha, foge do pecado, se afasta do pecado, não queira se vingar de ninguém, o que que Deus está falando? Não abra o portal para os demônios entrarem, porque os demônios ruins, os demônios que são maus, vão entrar na tua vida e vão se andar e vão fazer coisas piores. Agora, quando Deus fala, se arrependa dos teus pecados, o que que ele está ensinando pra gente? Se arrependa dos teus pecados, não os pratique mais para que esse portal não seja aberto. Porque quando nós analisamos o plano espiritual, quando a gente fala, por exemplo, de uma forma que vocês já ouviram muito, né, de uma forma bem comum, falar que um dia para Deus é a mesma coisa que 1000 anos para ele, o que que acontece? No plano espiritual não existe esse tempo que existe aqui para nós. Então Deus vive em Kairos, nós vivemos em Cronos, que é um tempo cronometrado. Que é minuto, milésimo de segundo, segundos, horas. Lá não. Lá o tempo é real. Lá tudo que a gente vai viver já existe. Então, quando você opta, por exemplo, em viver na presença de Deus, já existe todo um processo existente no plano espiritual. Já existe tudo lá, que já está numa movimentação, que só falta preparar você para esse tempo aqui, para esse processo carnal que a gente está, que é um processo de envelhecimento da matéria, para que você venha viver tudo isso. E o nosso tempo aqui é muito curto. É muito curto. E quando nós analisamos esse tempo curto, nós temos que entender que nós não temos tempo para ficar magoado com ninguém, nós não temos tempo para ter ódio de ninguém, nós não podemos ter tempo para arquitetar vingança na vida de ninguém, porque o nosso tempo é curto. E todas as vezes que você vai contra os sentimentos que Deus ensina você a ter, você abre um portal. E quando você abre esse portal, esses demônios maus entram na tua vida através da legalidade que você deu e ele começa a trazer inúmeras ruínas para o teu cenário, para a tua história, para tudo aquilo que Deus tem para entregar para você. Só que tem determinadas situações na nossa vida que a gente passa, que a gente sofre, que a gente fica vivendo como se fossem ciclos viciosos, ciclos repetidos, que às vezes Deus permite porque Deus tem propósito. Mas existem determinados ciclos que acontecem na nossa vida. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Às vezes tem, por exemplo, na família, pessoas que têm uma tendência ao alcoolismo. Então toda geração tem um alcoólatra. Os alcoólatras nunca assumem que eles são doentes. Eles falam que eles bebem socialmente, só que na verdade eles são dependentes químicos. Por isso que eu prego tanto a respeito de bebida alcoólica, porque isso é uma abertura de portal para o plano espiritual.
Aqui na Terra existe toda uma outra explicação para isso. Nós temos aqui essa parte frontal do cérebro, que quando você bebe, mexe com essa parte do seu cérebro, você fica com a demência temporária, atrapalha, mas existe um lado muito mais sério do que isso, porque muitas pessoas bebem aí, supostamente socialmente, né, vamos dizer assim, que não chega ao ponto de ser um dependente químico, fazem muita besteira porque às vezes bebem demais. Mas não chega a ser assim uma pessoa, um dependente químico ao ponto de precisar de um tratamento. Mas tem o hábito de beber constantemente. Só que o problema maior, que além de mexer com o cérebro, a pessoa fica meio abobada, começa a fazer um monte de coisa, tem demência temporária. Fica bobo, fica alegre demais, perde o sentido das coisas. Existe o lado gravíssimo da situação que muitas pessoas não entendem, que se você for falar, vai ser loucura aos olhos dessas pessoas, que é a respeito desse portal no plano espiritual que é aberto. Então, toda droga, tudo aquilo que alimenta a tua carne, tudo aquilo que faz com que você se afaste do lado espiritual, faz com que você abra essas legalidades. E o nosso coração e a nossa mente, a gente precisa cuidar dela. Porque a nossa fonte de vida vem através da nossa mente, que é o nosso coração. É a maior batalha espiritual que você tem, é seu campo de guerra, é a sua mente. Então nós temos sempre que buscar no Senhor o direcionamento, por quê? Porque o que desencadeia, o que dá legalidade muitas vezes para o demônio, o que faz com que a sua frequência espiritual se torne baixa ou alta, é aquilo que você sente. Então tudo aquilo que você projeta no teu cérebro vai gerar um sentimento. Esse sentimento ele pode ser de uma frequência baixa ou pode ser de uma frequência alta. Se for de uma frequência baixa, você vai trazer para sua vida toda a legalidade, você vai dar legalidade, você vai abrir o portal para esses demônios entrarem na sua história e cirandar sobre você e fazer da sua vida um verdadeiro inferno. É onde as pessoas perdem tudo, perde família, vai morar na rua, as pessoas se desorientam, as pessoas matam, faz atrocidade, vai para o crime, e se entopem de drogas e começa a usar várias coisas, começa a praticar um suicídio inconsciente. Porque esse nível energético que vem através do nosso sentimento, que é uma frequência, faz com que você abra essa legalidade e faz com que você abra esse portal. Aí Deus chega para você e fala, olha, pense positivo, fale palavras positivas. Por quê? Porque todas as vezes que você muda a sua frequência energética através dos teus sentimentos, que a palavra boa, aquilo que você ouve que é bom, aquilo que você lê, né, que você vê, que você lê que é bom, que você traz para o seu coração, a música que você escuta, que é uma música boa que te edifica, ela está te colocando numa frequência alta. E nessa frequência alta, esse portal não é aberto. Eu nunca preguei dessa forma, irmãos, porque Deus me usa de um jeito assim, mais tradicional para as pessoas entenderem, mas tem hora que a gente precisa aprofundar um pouco mais para que as pessoas tenham uma clareza maior sobre isso. Então, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu explico muitas vezes de um outro jeito, mas agora eu estou explicando de uma outra forma, você entender a gravidade do que é. Aprofundando mais no assunto. Então, todas as vezes que você abre esse portal, os demônios vão entrar e vão cirandar. E muitas vezes na nossa família, na nossa geração passada, houve-se muitas vezes portais abertos por inconsequência dos nossos antepassados. Pessoas que praticaram inúmeros pecados lá atrás e que trouxe uma casta de demônio, que toda geração que entra eles trazem o mesmo pecado. E a pessoa que mais dá legalidade, que abre um portal maior, acaba tocando. Às vezes até num bebê dentro do ventre de uma mãe. E acaba trazendo doenças. Que geneticamente vão falar, não é genético, porque fulano teve, outra geração teve, a quarta geração teve, a terceira geração teve. E Deus fala sobre essas gerações na Bíblia. Ele fala da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração. Então, todas essas malignidades espirituais, que são heranças que vêm espirituais, hereditárias, isso acontece, isso existe. Tem gente que fala que não, que isso não acontece, mas acontece sim.
E pode haver uma libertação na geração que está agora. Você vai falar assim dela, mas como que faz isso se foi o outro que pecou lá atrás? Que foi meu tataravô que pecou, eu nem conheci. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar e a pedir perdão para Deus, diante de todos os pecados cometidos nas gerações passadas. Irmãos, eu orei 3 anos para Deus quebrar toda a maldição que veio da família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Existem várias situações ainda que eu estou passando por processo. Existem várias situações ainda que muita coisa eu estou num processo ainda de provação, vamos dizer assim. E tem várias situações que as minhas filhas ainda passam. Mas quando eu fiz isso eu fiquei 3 anos orando. É muita coisa, irmãos, é uma persistência muito grande. Que eu fiquei 3 anos orando porque meu pai faliu, meu avô faliu. Meu avô era muito rico. Meu avô tinha fazenda com luz elétrica numa época que praticamente ninguém tinha. Era um homem que tinha um poder. E ele perdeu tudo. Depois eu vi a sequência das perdas financeiras através da vida do meu pai e de outros tios meus. E o mais interessante é que eles perdiam isso já com uma certa idade. Eles perdiam isso mais velhos. Eles não sofriam esses baques quando eram novos. Eles trabalhavam, juntavam. Quando achavam que iam caminhar para ter uma velhice tranquila, porque construíram um patrimônio, fizeram um império, iam lá e perdiam tudo. Numa fase onde não tinham mais resistência física, não tinham mais uma juventude, não tinha mais toda uma energia que uma pessoa jovem tem para construir o que tinha construído lá atrás. E aí batia o desânimo, batia o desespero, como já tinham visto outros da família sofrer os mesmos baques, entravam no processo de depressão e não conseguiam se levantar mais. E eu cheguei para o Senhor e falei, pai, eu não vou viver isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito doenças. Eu não vou trazer diabetes, que várias pessoas já tinham passado por esse processo. Meu pai teve problema renal, a minha filha nasceu com problema renal, a minha caçula, eu já expliquei para vocês, né? Ela tinha um refluxo urinário que causava várias infecções no rim dela. Então a gente vai passando por vários processos assim, você vê a história se repetindo. Um primo teve de 2º grau, 3º grau, você vai escutando falar, você vai vendo aquilo. Quando Deus começou a clarear isso na minha mente, eu comecei a fazer um processo de oração com Deus para que fosse quebrado toda maldição, seja ela qual fosse. Para que as minhas filhas viessem ter essa libertação e eu também ficasse liberta disso. Porque eu queria fechar esse portal. Isso não podia ficar aberto mais. Isso tinha que ser fechado. Então, ainda é tempo de se livrar de muitas maldições. O processo que nós temos que ter é a gente pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados, pedir perdão para Deus pelas falhas deles, pedir para que Deus venha fechar esse portal para que nós não venhamos viver de forma alguma as retaliações que os outros viveram. Nós podemos mudar as gerações futuras. Suponhamos que nós sejamos a nossa 4ª geração. Nós temos capacidade de mudarmos isso quando nós conhecemos a verdade e fazer com que as 4 gerações futuras, a partir da nossa vida, venha viver uma realidade diferente. Então não existe nenhum processo que Deus não consiga reverter. E não existe nenhum processo traumatizante na nossa vida que Deus não consiga reverter. Então José passou por vários traumas ali. Ele passou por várias situações difíceis. Você pode observar que a vida dos irmãos continuaram do mesmo jeito, grudados no pai. Chegou uma hora que teve uma seca, uma falta de comida no mundo inteiro, porque o Egito naquela época era um país. E José estava abaixo do dono daquele país.
Quando o faraó não estava, José tomava conta. Você pode ver que Deus mudou o destino de José. José poderia ter ficado lá com os irmãos, ter vivido aquela mesma situação ali constante. Não que Jacó não fosse um homem, né, rico na época, que Deus protege seu povo, Deus sustenta, Deus faz. Mas Jacó não tinha uma aldeia tão poderosa quanto o Egito. O Egito era muito mais. Então, o que Deus fez ali? Deus mudou o destino de José e não permitiu que José tivesse o mesmo destino que os outros irmãos. E diante de toda a situação de humilhação que José passou, Deus ainda trouxe para José uma exaltação muito grande, onde os irmãos tiveram que ver José sentado num trono com um poder enorme nas mãos, uma administração fantástica. Não existia essa profissão de governo na época, Deus levantou só para honrar aquele filho e mostrou que era na vida de José para todos aqueles irmãos, que proferia a mesma fé, que cresceu ali com o mesmo pai, escutava as histórias de Jacó a respeito de Deus, porque Deus teve um encontro com Jacó, feriu a coxa de Jacó, a experiência espiritual que ele teve. Então ele sabia da existência de Deus, e Deus levantou Jacó, porque Jacó traiu o próprio irmão. Se fôssemos olhar o que ele fez da geração passada, ele sendo um traidor, que ele roubou a primogenitura do irmão dele. Era de Esaú, ele pegou. Enganou Isaac, que era o pai dele. Não deixa de ser uma maldição se você for analisar. E essa maldição poderia ter vindo para a vida de José. Essa maldição poderia ter acarretado problemas seríssimos na vida de José. Que de uma certa forma propagou. Porque do mesmo jeito que Jacó traiu Esaú lá atrás, olha como que vem a maldição. A mesma coisa aconteceu com José, que era o filho predileto de Jacó. O portal que foi aberto através do ódio, através da raiva, da inveja dos irmãos, fizeram com que os demônios trouxessem ali ideias de destruição para a vida de José, que era o filho preferido de Jacó. Só que Deus vai lá e muda o destino de José. E faz com que José acolhe os irmãos. Perdoe os irmãos. O que José faz ali? Ele fecha esse portal, porque ele poderia muito bem se vingar. Depois de tudo que ele já tinha passado, sofrido, as humilhações, as rejeições, ele poderia chegar e falar, não, agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Agora eu vou fazer eles pagarem pelo mal que eles me fizeram. E ele não fez isso, ele não abriu portal nenhum. Ali, quando você observa a história, é fechado esse portal. Ali ele não deu legalidade nenhuma, ele não fez mal nenhum para os irmãos. E às vezes Deus fala, perdoa. Deus chega e fala para você assim, olha, libera perdão para essa pessoa, se liberta do mal que te fizeram, porque eu vou fazer justiça, porque Deus sabe nos honrar, Deus sabe fazer justiça. Não tem o porquê você sujar suas mãos. Você vai falar assim dela, mas fizeram comigo o que fizeram com José, mas Deus não foi na vida de José? Você não tem buscado o mesmo Deus que José buscou? Você acha que Deus vai deixar você nessa situação? Você acha que Deus vai permitir que a maldição que foi lançada na sua vida, ou que seus irmãos carregaram, ou que alguém da sua família carregou, que te trouxe aí problemas seríssimos, que Deus não tem condições de transformar essa maldição em bênção? E tem hora que Deus coloca a gente em determinadas situações, irmãos, para que a gente venha, diante da provação que a gente está vivendo, fechar o portal. Porque tem hora que, se ele não fizer assim, a gente não vai. E para que esse ciclo vicioso, essas maldades, essas maldições não se repitam na nossa vida, ele traz provações para a gente, porque através da prática da provação, nós conseguimos entender o processo. E nós nos tornamos pessoas melhores. Você pode ver que uma pessoa que nunca sofreu na vida, ela não tem maturidade nenhuma. Porque o que traz maturidade para o ser humano é o sofrimento. Infelizmente é assim que funciona. Então tem luta que vem para a nossa vida que ela vem como ensinamento. Ela nos tira da zona de conforto. E ela faz você ter uma compreensão melhor do que você está vivendo.
E o mais interessante das provações que Deus faz a gente passar é porque a gente descobre em nós a capacidade que nós até então não sabíamos que tínhamos. Você pode observar que a capacidade que você tem, que você hoje sabe que você tem, se você estivesse vivendo a situação que você estava vivendo antes, no cenário que você estava vivendo antes, você nunca ia descobrir que você tinha. Sem contar que você descobre que Deus é vivo, que Ele tem capacidade de fazer as coisas, que você descobre que Ele se comunica com você, que você tem um amigo, e assim você vai descobrindo um monte de qualidades que Deus tem e de virtudes, e que Ele é com você, que Ele está contigo, que se você estivesse numa zona de conforto ou num outro cenário, você não ia descobrir nunca. Então a gente não pode, muitas vezes, se revoltar com Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. O que nós não podemos fazer é cocriar, é criar mais situações negativas para nossa história. Porque todas as vezes que você fala negativo, que você pensa negativo, você abriu o portal. E tudo aquilo que você pensa acontece. O nosso pensamento é um processo de criação. Então tudo aquilo que você pensa, você está criando. Então primeiro você vai cocriar na sua mente, aquilo vai passar para o plano espiritual e aquilo vai acontecer na sua vida. Então você tem dois portais, o de Deus e o dos demônios. Então se você pensa de acordo com a mentalidade maligna dos demônios, o que vai acontecer? Você vai entrar em conexão com eles e tudo aquilo que você está pensando vai acontecer. Quando você dá a criação voltada para Deus e você começa a pensar positivo, você se conecta com o plano espiritual, você está, né, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, quer dizer, tudo que é ligado na sua mente está ligado lá no plano espiritual, e aquilo começa a se tornar realidade na sua vida, mas é Deus que está fazendo, é Deus que está provocando as situações na sua história de acordo com a sua concordância com Ele. Então o assunto é muito sério. Então todas as vezes que nós pecamos, nós abrimos um portal. Quando você abre esse portal, esses demônios entram na sua história. Nós não podemos dar essa legalidade. Mas nós temos capacidade, diante do processo que nós estamos vivendo, de fazer com que toda essa legalidade que foi dada para os nossos antepassados sejam quebradas, para que a gente venha viver um futuro diferente. Quando há arrependimento, quando há uma mudança de conduta, de pensamento, e a gente passa a ter uma vida santa com Deus. Nós vamos pecar inúmeras vezes, irmão. Vai ter momentos aí que você vai tropeçar, você vai cair. Só que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a gente tem que sempre se manter focado nisso, porque na hora que você cair, que você errar, Deus vai te dar força no momento da sua fraqueza para que você não venha cair mais. E quando a gente começa a se libertar e ter consciência do plano espiritual, a gente passa a não dar legalidade mais, nós não abrimos portais na nossa vida. Por que Deus está pedindo para te explicar tudo isso dentro da história de José? Porque tem pessoas aqui que você está vivendo situações e ciclos viciosos diante dos traumas que você sofreu lá atrás, das legalidades que foram dadas lá atrás, porque você não é o trauma que você sofreu. E tem pessoas que caminham e andam de cabeça baixa como se elas fossem os traumas que elas carregavam, que elas carregam. E na verdade não é. Nós não somos os nossos traumas. Nós temos que fazer dos nossos traumas um processo de lição e de sabedoria para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores lá na frente. Para que nós possamos nos tornarmos fortes diante daquilo que fizeram conosco. E não sermos pessoas fracas, de cabeças baixas, e pessoas que venham se tornar a maldade que o outro lançou sobre a nossa história, porque nós não somos o outro. Nós não somos a maldade do outro. Nós temos uma finalidade aqui na Terra. Cada um tem uma impressão digital. Você é uma criação divina de Deus. Então nós não podemos abrir esses portais, irmãos. Não podemos abrir. Todas as vezes que nós abrimos esse portal, nós trazemos para a nossa história maldição, levantes, problemas e ilegalidades. Você vai falar assim dela, mas tem hora que vem levante. Vem levante, o portal não está aberto, mas eles tentam, porque eles estão ao derredor procurando uma brecha. O que eles vão fazer? Mexer com o seu cenário. Vai destruir seu carro, vai deixar alguém que dá legalidade na sua casa
ficar nervoso e nervosa para poder te cutucar. Vai usar várias pessoas que estão com esse portal aberto para poder provocar situações na sua vida. Para fazer o quê? Para você justamente perder as estribeiras, perder a cabeça e abrir esse portal e dar legalidade para eles virem te atormentar e tirar você do propósito, para que você não venha receber as bênçãos. Eu vou te dar um exemplo da história de Daniel. O anjo estava tendo uma guerra no plano espiritual para trazer para Daniel aquilo que ele já tinha pedido para Deus. A primeira oração que ele fez, Deus ouviu e já mandou o anjo entregar. O anjo não conseguia colocar na mão de Daniel. Irmão, se Daniel não tivesse a paciência ali do fruto do Espírito Santo, se ele não tivesse voltado com o coração dele para Deus, ele tinha perdido aquela bênção. Que o demônio veio várias vezes atrapalhar o anjo de entregar para Daniel. E todo impedimento que teve demorou tempo. Eu não acredito que foi assim, sabe? 1h da tarde desceu. Quando deu 3 horas da tarde, tentou descer de novo. Não, eu acredito que teve tempo ali. Existia um tempo, um espaço. Até Daniel conseguir receber aquilo ali. Mas Daniel teve sabedoria espiritual para que não houvesse legalidade, para que esse portal não fosse aberto. Porque se desse legalidade, ele abrisse o portal, ele não ia receber de jeito nenhum. Deus ia mandar o anjo voltar, até ele se consertar. Então Deus manda falar para você que você não é o trauma que te causaram lá atrás. Você não pode caminhar como se você fosse o trauma, porque você não é. Você é um resiliente dos traumas que te causaram. Você é um vencedor diante da destruição que trouxeram para sua história. E o que ele tem para fazer na sua vida agora, esses traumas não podem permanecer na sua história. Não pode. Porque se Deus permitisse que acontecesse com José, dele caminhar com o trauma, como se ele fosse o trauma que trouxeram para a vida dele, desde a juventude dele, ou talvez desde a infância, eu acredito que desde a infância ele já sofresse algumas retaliações dos irmãos, porque o pai não amou ele a partir dos 17 anos. O pai já tinha um xodó com ele desde quando ele veio ao mundo. Acho que desde a gravidez de Raquel, que foi a felicidade dele, ver a mulher que ele amava, porque ele tinha várias mulheres, mas a que ele amava era só aquela. E ela ficou grávida depois das outras mulheres. Então, foi o filho da velhice. E os irmãos sentiram essa alegria, essa contentação, esse contentamento dele. E isso deve ter doído nos filhos, porque ele errou nesse sentido. Ele tinha que tratar todos iguais. Então, durante todo esse processo que ele viveu, que foi desde a infância, desde o nascimento, desde o ventre da mãe, se Deus tivesse permitido, irmãos, que essa legalidade ficasse na vida dele, que esse portal ficasse aberto, os demônios iam fazer ele se tornar os traumas que ele tinha vivido. E Deus não permitiu, porque ele não deu legalidade. José continuou firme na crença dele, continuou confiando em Deus. Ele passou por vários processos de escravidão dentro daquele Egito. Ele foi preso, foi acusado de estupro, ele foi trabalhar naquelas pedreiras malucas. Mas ele permaneceu firme. Ele poderia ter incorporado os traumas e falado, não, eu sou o trauma que me causaram lá atrás. A minha vida é uma desgraça, eu nunca serei nada na vida. Olha a legalidade que dá. Mas ele não abriu portal nenhum. Ele ficou firme com Deus. E Deus recompensa a nossa espera diante da nossa dificuldade. Tem hora que Deus permite um pouco mais de tempo na nossa vida para ver se a gente realmente vai blasfemar, se a gente vai abrir legalidade, se a gente vai se tornar os traumas. Porque ele não deixa, ele vai curando a gente. Então, todos os dias você está buscando a palavra de Deus, todos os dias Deus está usando os servos dele, todo dia Deus está te dando a palavra. Para que Deus está fazendo isso? Por que Deus às vezes demora para te entregar alguma coisa? Porque você não pode se tornar o trauma que te causaram. Você não é o trauma. Você é a Lúcia, você é o Elias, você é o Manuel, você é o João. Você é a Márcia, você é a Maria Lúcia, você é o que Deus projetou você para ser. Você não é os xingamentos, você não é a violência que você sofreu, você não é os abusos que você sofreu, você não é a discriminação, a rejeição, a traição. Você tem a sua identidade no reino. E você tem que caminhar com sua cabeça erguida, sabendo que você tem a sua identidade.
E diante disso, o que Deus faz? Deus quebra diante desse processo ao qual Deus vai trazer honra para você. Ele quebra toda a maldição que foi lançada lá atrás. E ele não permite que essas legalidades aconteçam na sua história. E ele não permite, principalmente, que as maldições hereditárias, familiares lá de trás, das gerações passadas, venham te atormentar no seu futuro e dentro do projeto que ele tem para você, porque Deus é muito inteligente. E ele não vai deixar que essas caças de demônio venham atormentar a sua geração, venham atormentar a tua promessa, atormentar aquilo que você tem para viver com Deus. Então, às vezes é uma separação que está acontecendo na sua história, que já aconteceu inúmeras vezes. Ai, minha avó se separou, minha mãe se separou, minhas irmãs se separaram, agora eu estou separada. Mas Deus tem capacidade, através da sua vida, de quebrar isso daí e de fechar esse portal. Então, através dessa pregação do dia de hoje, através da oração que eu vou fazer no final dessa pregação, esse portal será fechado. E essa maldição hereditária que tem aí vindo com muita força na sua história, que tem atrapalhado os projetos de Deus, vai cair por terra no dia de hoje. E você vai caminhar com a sua cabeça erguida, porque Deus manda dizer para você: eu estou tirando todo o trauma que você carrega. Porque você não vai caminhar como se você fosse o trauma que te causaram. Porque o que eu tenho para você é o que eu fiz na vida de José. O que eu tenho para você é um trono para você sentar. O que eu tenho para sua vida é algo grandioso. E não vai ser agora, diante dessa situação, que você vai ficar estagnado nela. Porque Deus não vai deixar. Então confia no que Deus está fazendo na sua vida. E durante esse processo da oração que eu vou fazer, peça perdão junto comigo por todos os pecados das gerações passadas. Porque a partir de agora Deus vai fazer uma história nova. Que o que está chegando para você é uma transformação, uma restituição. É uma mudança de cenário que Deus está trazendo para sua vida. E você não vai caminhar como se você fosse os traumas que te carregaram. Que te causaram, que te oprimiram. Porque colocaram você no colo como se você fosse um lixo, te jogaram no fundo de um poço, como se você fosse, sabe, simplesmente um trauma. Não viram que você era uma pessoa. Não entenderam que você tinha um Deus. Não perceberam que você era resiliente diante da força do Senhor. Mas carregaram você como se você fosse um trauma. Algo que já estava destruído, algo que não tinha mais jeito. Trataram você como se você fosse um lixo. Porque aquilo que Deus tem para sua história incomoda. José incomodava por quê? Porque Deus falava com ele através de sonho, não falava com os outros. Ele vai lá e conta o que Deus tinha passado para ele, trouxe mais raiva ainda. Trouxe mais inveja. E tem hora que a presença da gente incomoda, irmãos, a gente não entende. Mas se Jesus não agradou todo mundo, quem somos nós para querermos agradarmos, né? Todo mundo. Deixa esse povo para lá. Ah, mas é da família dela, da parentela. Deixa nas mãos de Deus esses corações aí. Tem coração inflamado? Tem coração invejoso? Deixa nas mãos de Deus. Uma coisa que eu te falo, não abra esse portal mais. Nem com palavras negativas. Não entre nessas frequências baixas espirituais, porque você vai ter complicação. E tem gente que fica andando em círculo, a vida não muda nunca. E está sempre trazendo os traumas do passado. E trazendo os traumas dos seus antepassados, porque teve pessoas lá atrás que já viveram o mesmo ciclo que você está vivendo agora. E Deus não quer que você continue vivendo desse jeito. Ele quer que você mude. Que a sua vida seja transformada, que é isso que ele tem trabalhado em você durante todo esse processo, e é isso que ele está trazendo para sua história agora. Uma mudança completa de cenário. Agora é hora de Deus cruzar vidas, agora é hora de Deus acrescentar, é hora de Deus trazer aquilo que faz parte do seu cenário, é hora de Deus mudar pessoas de lugar, é hora de Deus acrescentar o que falta. É hora de Deus trazer ascensão, é hora de Deus, sabe, fazer ligações e alianças. De trazer de volta aquilo que é seu. Porque essas caças de demônios já vêm já de gerações passadas roubando os teus direitos. Roubando direitos que eram dos teus antepassados. E agora estão tentando roubar os teus direitos. Mas não vai conseguir. Porque a geração da sua vida em diante será uma geração próspera. E isso vai acabar
na sua vida essas maldições. E vai acabar no dia de hoje. E você precisa confiar no que Deus está te entregando agora. Porque isso é real, irmãos. Isso é real. Eu sempre falo para vocês, cuidado com o que vocês falam, o que vocês pensam. Isso é frequência espiritual que você traz para sua vida. Que pode trazer vida ou te trazer morte. Se abrir o portal, vai pagar o preço. Não abra esse portal. Não traga isso para sua vida mais. Ah, mas a minha mãe morreu de câncer. A minha avó morreu de câncer. A minha tia morreu de câncer. A outra prima morreu de câncer. Vai parar em você. Isso não te pertence. Irmãos, mais do que eu já fui atacada. Mais do que eu fui atacada ao longo da minha história. Quem acompanha meu ministério aqui há muito tempo sabe disso. A minha história, meu testemunho é muito forte. Se eu estou viva hoje é por milagre de Deus. O que os demônios fizeram ao longo da minha vida para que eu vivesse numa frequência espiritual baixa, aonde sem saber, sem ter sabedoria, sem ter discernimento, eu dava legalidade. E eles foram trazendo todos os lixos que eles trouxeram lá atrás para gerações passadas para a minha vida. Escassez de dinheiro, câncer, vários tipos de doença. E chegou uma hora que eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida mais. Eu não quero viver isso. Não é porque os meus antepassados, porque parentela vive essas situações, na cabeça deles é normal. Ah, mas é da genética. A ciência pode explicar que seja genética, mas existe uma força maior do que a ciência. Existe algo maior do que tudo que a gente vê aqui. Tudo que nós vemos aqui é uma junção do plano espiritual, irmãos. Nós podemos classificar os animais dando nome, né? Que Deus fez isso lá em Gênesis. Incumbiu Adão de dar nome aos animais. Deus dá toda uma inteligência para que o homem entenda a criação dele. O homem vai nomeando tudo. Quando você estuda a história bíblica, que você pega a parte da teologia, eu acho até interessante porque eles vão pegando, por exemplo, eles falam assim, a parte joanina, né? Que é a parte de João. Então eles vão classificando, né? Então vamos supor que numa geração futura aí, falem da minha... Suponhamos que eu morra. E há algum tempo aí aparece alguém querendo estudar a vida da Della Segal. Aí vão ter que arrumar um nome para mim, né? Delanina, Della Segalina, alguma coisa assim, eles vão inventar. Porque eles vão classificando, é uma coisa impressionante, o homem vai dando nome para tudo. Então, quando você vai estudar na teologia a Bíblia, tem a parte canônica, que foi feita pela Igreja Católica, então eles pegam o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, aí fica Joanina, e aí eles vão classificando dessa forma para entender de qual livro está falando. Quer dizer, eles vão criando um monte de coisa, sabe? Eu sou muito prática na vida, eu acho que quanto menos inventar moda, fica mais fácil a compreensão. Porque eu acho que a inteligência maior é o entendimento. Mas eles vão dando essas classificações dentro do estudo bíblico. Se torna até interessante. Quem sabe eu viro aí um mártir, né, quando ficar mais velha. Ou depois que eu morrer, né? Quando ficar mais velha, não. E aí eles vão começar a colocar esses nomes, né, para classificar. Então o homem vai inventando, mas tudo isso que eles vão inventando é baseado em algo que Deus já deixou aqui. Então Deus vai dando capacidade para o homem estudar a criação dele. Então ele vai dando capacidade dentro da medicina. Você pode ver que sempre nasce um com um QI um pouco mais elevado, e Deus faz com que aquela pessoa desenvolva algo, através daquilo já começa uma nova geração descobrir mais coisas a respeito daquilo. Tem muita coisa ainda que o homem vai descobrir ao longo do tempo, porque a inteligência de Deus ela é infinita. Então tudo que a gente vê na medicina, tudo que você vê dentro da filosofia, toda hora aparecem os filósofos estudando, você fala de Sigmund Freud, né? Aí tem agora os filósofos atuais. Então você vai estudando, você vai analisando o estudo de tudo isso, você vai vendo que as gerações que estão vindo estão sempre descobrindo mais coisas, né? Estão tentando melhorar muitas coisas que foram feitas lá atrás. Por quê? Porque é portal aberto.
E aí quando você vê a história, que você vê o que os demônios fazem, né, nas gerações, nos séculos passados, você vê muita barbaridade, de preconceito, o quão a mulher já avançou de lá para cá. E Deus vai trabalhando, ele vai dando condições, né? Teve o processo da escravidão, tudo isso é portal aberto, e os demônios vão agindo. E vai trabalhando, e nós não podemos viver numa frequência energética baixa, espiritual baixa, porque é a legalidade que dá para o demônio. E esses preconceitos vão acontecendo de geração em geração, e a gente vai sofrendo retaliações, e vivendo várias coisas, e dando justificativas, sendo que existe uma possibilidade de mudança. Que eu acho que o pior de tudo é isso. É você ter acesso a uma situação espiritual, Deus mostrar o recurso, está na Bíblia, ele mostrar que tem como parar, que tem como mudar, que tem como haver transformação, haver cura. Irmãos, dentro de uma libertação espiritual, de algo que vem, sabe, de uma legalidade espiritual, de antepassado, de geração em geração, essas maldições familiares que vêm, existe cura e libertação no ventre de uma mãe. Às vezes aquele bebê que está sendo gerado ali vai vir trazendo alguma maldição de alguma geração passada da sua família. Quando há o arrependimento através da sua vida, através do seu esposo, que vocês entram em comum acordo, que vocês chegam e se alinham com Deus, o seu filho ou a sua filha que está dentro do seu ventre, ela tem capacidade plena ali de ser quebrada aquela maldição e através daquela criança ela ser curada e nada acontecer com ela no futuro. E a gente tem uma ferramenta enorme que é a Bíblia e as pessoas não usam, não sabem usar, não procuram saber como que funciona. Não tem entendimento. Você quer ser abençoado, mas tem coisa que precisa ser feito. Você quer uma bênção maior do que essa, você se livrar de todas as maldições familiares que existem, dos teus antepassados, e você ter uma vida plena com Deus daqui para frente? Você não carregar essa carga que não te pertence? Tirar essas castas de demônio da sua história? Fazer através da sua vida um futuro diferente, uma história nova? Tem capacidade e a Bíblia está aí para isso. Então, quando a gente entende que existe transformação, que existe um processo de libertação, que tem como fechar esse portal, começar uma vida nova dali para frente, sem a companhia desses demônios atormentando, irmãos, isso é maravilhoso, isso é uma bênção, isso é salvação para a nossa vida, para a nossa geração futura, para o tempo de já. Então a gente precisa sempre buscar em Deus o direcionamento, o conhecimento e saber que existe possibilidade sim de mudança, que nós temos capacidade de termos uma vida diferente do que os nossos pais tiveram, do que as nossas gerações passadas tiveram, ter um futuro glorioso, próspero. E que tudo isso pode ser transformado. E quando esse portal é fechado, várias maldições na nossa vida, ela é quebrada. Às vezes é uma doença, às vezes é um processo de déficit de aprendizado que você tem, de atenção que você tem, que te atrapalha na sua profissão, nos seus estudos. Que os demônios vêm e colocam isso, e várias pessoas já tiveram esse problema. Não sei qual que é o problema genético que tem aí, mas vai ser quebrado hoje no nome de Jesus. E nós precisamos crer nisso. E caminhar sempre, 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 observando, vigiando os nossos pensamentos, porque os nossos sentimentos, eles abrem esses portais. Se tiver numa frequência baixa, você vai entrar num nível espiritual baixo, você vai abrir esse portal, para que a gente venha viver a cada dia que passa coisas melhores com Deus. Pode até ter retaliações, irmãos. Pode vir os demônios e tentarem tirar você do propósito. Os demônios podem vir querer se andar na sua vida. Que eles ficam ao redor procurando brecha, mas uma vez que você está convicto de que você não vai abrir esse portal de forma alguma, que você está numa conexão profunda com Deus, isso é um trabalhar que tem que ser feito todo santo dia, não tem demônio no inferno que te derrube mais. E a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. Tudo passa a ser novo. E nós precisamos crer nisso. Se você soubesse o poder que a sua mente tem, que a sua conexão com Deus é através dela,
Na Bíblia fala de coração. Se você souber o poder que ela tem, e se você se conectar com Deus de um jeito que essa legalidade não é dada, que esse portal não é aberto, que ela não venha te confundir, não tem quem te segure na terra. Não tem quem te segure. Irmãos, eu falo pela minha vida, pela fé que eu tenho. Eu falo pela minha vida, por aquilo que Deus me transformou e o que Deus tem feito na minha história. Que eu tento dividir tudo que eu vivo com Deus, eu tento dividir com os irmãos, é o que eu posso fazer. O que eu tento passar para os irmãos é tudo aquilo que eu pago preço para poder ter. Porque eu quero que vocês tenham uma vida plena nessa terra, como eu quero ter também, que as minhas filhas venham ter. Então eu divido tudo e eu faço isso por amor, porque eu quero ver você feliz, eu quero ver você liberto, eu quero ver você transformado. Eu quero ver você realizado e realizada nessa terra. Comendo do melhor que tem aqui, que é direito seu. Você é filho de Deus. Então nós não podemos dar legalidade para os demônios. E nós temos que entender que tudo na nossa vida tem solução, sim. E Deus tem capacidade de chegar e de transformar a nossa história. Então ele manda dizer para você, acalma o teu coração, porque você não vai viver de forma alguma, sabe, numa figura de traumas que você sofreu lá atrás, porque você não é isso. Você é a semelhança de Deus, você é um servo e uma serva de Deus. E você vai andar como filho nessa terra. E como filha. E a partir de agora, Deus está quebrando toda essa maldição hereditária na sua história, porque Ele está chegando com um cenário novo, com uma restituição. Agora vai ser tudo novo. E tem coisas que você não vai carregar contigo mais. E isso que vai ser quebrado hoje é para trazer uma grande transformação na sua história e para que as gerações futuras não venham herdar nada disso. Porque esse portal vai ser fechado no dia de hoje. Para que você venha avançar para um futuro, uma vida totalmente diferente, para que você venha viver realizações. Então, tudo aquilo que é maldição na sua história, que não estava andando, que não estava funcionando, fica com o seu coração preparado, porque agora vai funcionar. Agora vai fluir. Agora vai acontecer. Porque é isso que Deus vai fazer na sua história. Então, alegre teu coração. Confia no que Deus está te entregando e está fazendo. Creia que tudo aquilo que é seu por direito, tudo aquilo que é bom, vai vir na sua história. Você está aqui para prosperar. Vai ter dificuldade, vai ter dor, nós vamos crescer com ela. Vamos crescer com ela, irmãos. Vamos amadurecer. E vamos nos blindar de Deus. Tem as armaduras de Deus lá em Efésios 6, do 10 ao 20, vamos usá-las. A palavra está aqui, a nossa espada. Mas derrotados jamais. Vitoriosos sim. Então creia nisso. E não entre mais em nenhuma frequência espiritual baixa, com palavras de baixo calão, que são os palavrões. Evita falar coisas negativas, eu não posso, eu não consigo, a minha vida é uma desgraça. Tudo nessa casa é desse jeito, a família sempre foi assim. Ai, não, essa doença meu avô teve, não, a família já está acostumada, todo mundo morre desse jeito. Esquece, porque isso não existe na sua vida a partir de agora. Esse portal vai ser fechado no dia de hoje. Esses demônios não permanecerão na sua história, no seu cenário mais. Porque a sua vida agora vai ser uma outra vida, uma outra história, uma nova história que Deus está trazendo para você. Então se prepare para se sentir realizado e realizada, porque agora é a hora de portal fechado e de portas abertas. Que as portas que Deus abre, ninguém fecha. E confia, porque agora vai fluir. Se não tinha casamento restaurado, vai ter. Se não tinha uma vida próspera financeira, vai ter. Se não tinha saúde, vai passar a ter. Porque agora tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. E cabe a você exercer tua fé. Você precisa crer. Se você acreditar agora e daqui a 5 minutos você não acreditar mais, você vai voltar para o final da fila. Deus vai ter que trabalhar em você de novo até você entrar num nível espiritual positivo com ele para que ele possa te entregar. Então tem gente que não recebe nada por causa disso. Por quê? Porque você entra num ciclo energético baixo, uma hora você está lá em cima. Você está no centro da vontade de Deus, conectado com o Senhor.
Os anjos trabalhando e começando a trazer as coisas para você. Você não tem paciência para esperar. Daqui a pouco você pega, baixa o nível. Quando você entra nesse nível energético baixo, você abre o portal. Aí vem o desânimo, os demônios entram, aí Deus não entrega a benção. Ele vai trabalhar você de novo até você entrar nesse nível energético mais alto, para que você se conecte com ele, para que ele possa te entregar. Então, esses altos e baixos que acontecem constantemente, chega uma hora na nossa vida que é inadmissível, irmãos. Nós não podemos mais permitir isso. Nós temos que amadurecer na fé e nos amadurecermos espiritualmente. Porque senão você vai ficar vivendo aí, ó, ciclo e dando volta no deserto inúmeras vezes. E nós não podemos viver desse jeito. Então, se você recebeu a profecia, mantenha ali. Eu já falei para os irmãos, tem promessa aqui que eu estou batalhando há 9 anos. Tem 9 para 10 anos já que eu estou esperando. E eu creio porque o Deus que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, nós precisamos manter a nossa energia ali, independente do tempo. Se você entrar no nível energético espiritual baixo, você vai abrir esse portal. Depois não reclame com Deus. Se você mantiver o seu nível energético ali positivo, espiritualmente falando, você se conecta com Deus. Na hora que você menos assustar no de repente de Deus, acontece um milagre na sua vida. Outro segredo é você descansar, pegar e soltar. Porque se você ficar na ansiedade ali, você vai chegar no processo de redenção. Quando você chega no processo de redenção, Deus pode até vir e fazer, mas é um sofrimento muito grande. E essa oscilação espiritual baixa e alta pode demorar anos. Eu preguei outro dia sobre o processo de redenção. Aí tem pessoas que estão nesse processo de redenção, ó. Agora você entrou no processo de redenção, mas você ficou nessa luta com Deus aí durante anos. Tem gente que está lutando com Deus aí há 10, 5 anos, 8 anos. E já era para você estar de posse de vitória, ó, faz tempo. Então tenha sabedoria. Eu vou orar para vocês agora, vocês vão pensar em Jesus. E agora nós vamos pedir perdão para Deus aí pelos nossos antepassados, pelas maldições familiares, porque esse portal vai ser fechado na nossa vida, porque o que Deus tem para entregar para o povo dele agora é coisa grande. É transformação, é mudança, é restituição. É a transformação que Deus fez na vida de José, é o que você vai receber no dia de hoje. Então nós vamos orar e vamos pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós pedimos perdão por todas as gerações antepassadas. Por todas as gerações, Pai. Por todos os portais que foram abertos lá atrás. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que essa caça de demônios saia da nossa história agora. Que diante da nossa vida e das gerações que venham, Pai, nenhuma maldição tenha poder sobre a nossa vida. Nós pedimos perdão para o Senhor, Pai, por todos os erros que os nossos antepassados cometeram, todos os pecados, por tudo aquilo que eles fizeram consciente ou inconscientemente. Nós nos arrependemos por eles, Pai. Nós pedimos perdão por todos os pecados. Nós nos redimimos aos teus pés. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós agradecemos, Pai, por cuidar com tanto zelo das nossas vidas, de tudo aquilo que é nosso. E nós pedimos perdão, Pai, por toda a ingratidão, por todo o pecado. O pecado da bebida, o pecado da mentira, da lascívia, o pecado da prostituição, o pecado das drogas, o pecado dos assassinatos que houve, da maldade, o pecado que trouxe aí escravidão. Pai, no nome de Jesus, são tantos pecados, Pai, inúmeros pecados, que nós não conseguimos nem classificar todos. Mas o Senhor sabe do que os demônios são capazes. O Senhor sabe o que os nossos antepassados foram levados a fazer, que magoou o coração do Senhor. Nós nos arrependemos por todos os pecados por eles praticados. Pedimos ao Senhor agora, Pai, no nome de Jesus e de uma forma humilde, que o Senhor venha nos perdoar. Que o Senhor perdoe os nossos antepassados, que o Senhor venha nos perdoar. Por todos os pecados que foram cometidos, que muitas vezes nem sabiam que estavam fazendo. Por todos os nossos pecados atuais, que muitas vezes nós nem sabemos que estamos pecando. Pelos nossos pecados conscientes, pelas nossas fraquezas, nós pedimos perdão, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa história. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós agradecemos. E cremos, Pai, que esse portal maligno, que esse portal espiritual dos demônios, desse portal espiritual
tão baixo, de um nível tão negativo, venha ser fechado na nossa história agora. Que nós venhamos agora, Pai, viver numa conexão com o Senhor. Que nós possamos ser dignos de receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Nós recebemos, nós queremos, nós recebemos, nós agradecemos. E nós vamos glorificar o nome do Senhor pela eternidade, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. E nós pedimos mais uma vez perdão para o Senhor por tudo aquilo que aconteceu na vida dos nossos antepassados e durante toda a nossa existência. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Creia que a sua vida agora vai mudar. Creia que tudo será diferente. Creia que Deus tem um novo tempo para você. Não absorva nada, absolutamente nada de nenhuma vida passada como se fosse verdade na sua história. Coisas negativas, porque não é. Porque Deus é contigo. E guarda no seu coração tudo aquilo que Deus te ensinou e coloque em prática. E saiba que esse portal no dia de hoje está fechado. Que demônio nenhum vai se andar no seu território. Que você não vai andar como se você fosse seus traumas. E que nada do que eles causaram nas vidas antepassadas terão poder sobre a sua história agora e nem sobre aqueles que estão por vir. As gerações que estão por vir. Então toma posse da sua vitória no nome de Jesus. E creia que de hoje em diante, a partir de agora, tudo será novo. Deus vai surpreender a vida do teu povo. Porque Ele vai fazer na sua vida agora o que Ele fez na vida de José. Então toma posse desse governo que Deus está trazendo para você. E acalma o teu coração, tá? E confia. Irmãos, eu peço perdão para os irmãos porque eu mexo demais nesse celular, porque eu estou segurando o celular com a mão, irmãos. E a mão que eu seguro esse celular é o braço que é machucado. É o meu ombro que tem fratura. Então esse ombro é aberto, ele tem hemorragia interna. Então até Deus mudar o meu cenário, eu tenho que gravar dessa forma. Então eu peço perdão aos irmãos porque às vezes balança muito, mas muito mesmo o celular. Mas é porque o braço dói. E essa época do ano eu sinto muitas dores, são dores agudas. A minha alopécia veio por causa do excesso de dor que eu sentia, do estresse que eu fiquei. Então, hoje eu tô curada da minha alopécia, Deus está recuperando meu cabelo, mas foram processos muito difíceis que eu passei. Então eu peço perdão aos irmãos, porque eu faço um sacrifício enorme para pregar a palavra todo dia. Então, que vocês não venham reparar o balançar do celular, que é por causa disso. Daqui a pouco as coisas melhoram, uma hora Deus muda o meu cenário e tudo muda, tudo se transforma, tudo se faz novo, tá? Então eu creio nisso. Então, fica com Deus, confia e creia que toda essa maldição a partir de agora foi quebrada. E não traga como verdade para sua vida nada negativo. Nada de maldição hereditária vai existir na sua vida mais. Toma posse da sua cura. Tem gerações aqui que está no ventre das mamães e Deus manda dizer para você, já foi quebrada com essa oração. Uma simples oração é o suficiente. Não precisa de nada mirabolante. É só você crer, manter sua frequência espiritual com Deus, porque tudo com o Senhor é simples. São as orações simples que Deus recebe, não precisa de nada mirabolante, não precisa ficar virando de cabeça para baixo, virar pirueta aqui, ficar gritando para você poder aceitar o que Deus está fazendo na sua história. Porque o aceitar é sentimento. Não é o que você ouve ou o que você vê, é o que você sente. Então, se você sentiu, se você está aí em conexão, se você está aí conectado com Deus, você vai saber que esse portal já foi fechado. E não dê legalidade. Se você duvidar, você vai abrir o portal de novo. Aí você vai arcar com as consequências disso e vai voltar para o final da fila. Tá? Então toma posse, porque as minhas orações elas são muito simples, mas as minhas orações, graças a Deus, diante da vida que eu tenho com Deus, têm poder sobre o plano espiritual, senão eu não estaria viva. Eu não estaria agora pregando essa palavra. Tá? Então toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte de bênção e profetizo na sua vida um portal aberto, mas o portal de Deus, porque o portal do inferno já foi fechado no nome de Jesus. Você está livre de toda maldição hereditária.
tomar posse dessa palavra, guarda ela no teu coração. Se você sentir de orar ainda por mais um tempo, fazer um propósito, uma campanha com Deus, faça, não tem problema algum. Você pode até jejuar. Eu fiquei 3 anos, irmãos, para poder quebrar as batalhas. Mas valeu a pena. E você pode fazer o jejum que você quiser, você pode preparar aí o que você quiser, tá? Com Deus nas suas orações, combinar com ele uma campanha de 7 dias, 14 dias, 21 dias, fica ao seu critério. Quanto mais oração você tiver, mais conectada com Deus você estará, e a oração, ela nos edifica. A oração, ela traz milagre para nossa história. A oração tem um poder enorme e nós precisamos praticá-la. Então, continue firme com Deus, que a vitória já é sua, no nome de Jesus, e se prepare, porque agora a sua vida vai mudar como mudou a vida de José. Vai ser uma transformação. Está chegando um grande governo para você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.